Hello and welcome to one more class. Sejam bem-vindos ao Bootcamp From Zero to Real English, ou seja, do zero ao inglês de verdade. E bom, se você está assistindo a esse Bootcamp, significa uma coisa, que você está cansado de se sentir travado com relação ao seu inglês. Significa que provavelmente você já tentou aprender inglês por conta própria, você já tentou memorizar palavras, você já assistiu vídeos aqui no YouTube, você provavelmente até já entrou em algum curso de inglês, talvez até fez aulas particulares em algum momento, mas o inglês nunca deu aquele clique. O inglês nunca girou a ponto de você sentir confiança na hora de falar. E eu quero já começar te dizendo uma coisa, eu quero que você tenha certeza de algo, de que a culpa não é sua, ok? O problema não é você. O problema provavelmente não é você, tá? Talvez você seja um pouco preguiçoso e não esteja fazendo o que tem que fazer. Mas você tentou tudo isso, então você realmente está se esforçando para aprender inglês, então provavelmente o problema não é você. Então, qual que pode ter sido os problemas que você teve aqui? Bom, o problema principal é que ninguém te mostrou de verdade como que o sistema do inglês funciona e como que adultos aprendem inglês de maneira efetiva, tá? Então, esse vai ser o principal problema que a maioria das pessoas vão ter. Muitos vão ter aprendido de maneiras arcaicas, de uma maneira um pouco mais antiga, e não vão ter se concentrado em aprender o inglês da maneira como realmente deveria aprender. Então, a pessoa não entendeu o sistema do idioma. E o objetivo dessas semanas que nós vamos ter aqui nesse bootcamp, um bootcamp um pouco mais reduzido, mas o objetivo é fazer com que você entenda o sistema do idioma. E eu tô com umas colinhas aqui para não esquecer de tudo que eu tenho que passar para vocês, mas que você entenda o sistema do idioma, que você literally lock in, que você se prepare aí para a próxima semana. A gente vai ter aula todos os dias da semana com algumas atividades para vocês irem fazendo, para que você realmente consiga entender o sistema do inglês, ok? Por quê? A partir do momento em que o sistema do idioma fizer sentido, tudo vai ficar muito mais fácil para você. Vai ficar mais fácil de você aprender o inglês, vai ficar mais fácil de você não travar na hora de construir frases, vai ficar mais fácil até na hora de você entender que vocabulário você tem que atacar, ok? E antes que eu esqueça, essa primeira aula ela vai se concentrar, vai se concentrar nisso. Então, guys, para começar, eu já sei que eu já comecei, né? Mas para destacar, eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Luiz Fernando, sou professor de inglês desde 2017. Esse ano, agora em janeiro, está completando 8 anos e meio que eu tenho dado aulas de inglês. E um detalhe interessante, são 8 anos e meio dando aulas de inglês, ou seja, teaching English. São 14 anos estudando inglês. Então, comecei a estudar inglês em 2011 e até hoje eu continuo estudando para trazer mais conteúdos para vocês. Então sejam bem-vindos ao Bootcamp e se preparem, porque nós vamos começar falando sobre o primeiro ponto importante para esse Bootcamp e a gente vai falar de 5 blocos aqui hoje. Cada um desses blocos vai te ajudar a começar a entender a importância de você entender The Language System, o sistema do idioma, e no final eu vou fazer um resumo do que a gente vai aprender em cada um dos 5 dias dessa primeira semana, o que a gente vai aprender nos 5 dias da segunda semana e o que a gente vai aprender nos 5 dias da última semana desse Bootcamp com algumas atividades interessantes, listas de vocabulários para vocês estudarem e finalmente sair do zero ou destravar o nível básico do inglês. Ah, você não vai aprender a falar inglês em 3 semanas, pelo amor de Deus, tá? A não ser que você realmente queira se dedicar e estude por 5 horas todos os dias desse finalzinho de ano e início de 2026, ok? Então, para começar, vamos falar um pouquinho aqui. Ah, gostou da transição aí no vídeo? That's nice, right? A gente vai falar aqui do primeiro bloco. How adults learn. Então, existe um detalhe quando a gente fala de aprender inglês, que muitas escolas, elas tentam fazer com que os adultos aprendam como crianças. Como é que as crianças aprendem? A criança, ela não precisa entender por que ela está fazendo uma atividade. Ela vai aprender por repetição e imersão. Então você vai falar para ela, ó, você vai fazer essa atividade, você vai me entregar essa atividade como dever de casa, e aqui tem o que a gente vai assistir aqui, tudo para vocês. Então a criança, ela aprende dessa maneira. Se minha câmera travar um pouquinho, forgive me, concentra aí na minha voz que vai dar certo. Se vocês escutarem um barulho, a rua tá muito barulhenta, mas eu tô tentando fazer o máximo para que a gente tenha redução de ruído aqui, então espero que esteja bem. Mas voltando aqui ao assunto, então as crianças aprendem por repetição e imersão, você não precisa falar para ela por que ela está fazendo aquilo, ela senta, escuta o professor e sabe que tem que fazer alguma coisa. Mas e como é que os adultos eles aprendem? Você faz alguma ideia? Cafezinho para me manter acordado aqui. Os adultos eles aprendem de uma maneira diferente. Como vocês estão vendo aqui nesse bloco aqui do lado, vocês vão observar que os adultos eles aprendem de maneira resumida, ok, guys?
por entender padrões, entender a lógica e conectar as informações novas que eles estão aprendendo com a carga de informações que já tem. Se chama andragogia, que é o estudo do aprendizado para os adultos. Então, por que que eu estou colocando esse primeiro bloco como isso aqui? Porque é importante você entender que, diferente do que a crença comum diz, de que crianças aprendem com mais facilidade um idioma e tudo, na verdade vocês que são adultos têm um poder ainda melhor do que as crianças. Porque se vocês observarem, as crianças só aparentam aprender mais rápido. Porque uma criança, na verdade, ela não tem medo de falar. Então ela começa a errar mesmo, ela fala as estruturas erradas. Só que a criança ainda assim demora muito tempo para aprender inglês ou um idioma de maneira tradicional. Uma criança, por exemplo, ela vai aprender o português depois de um ano de nascido. Isso porque ela está estudando, está escutando português todos os tempos ali dos momentos que ela está acordada. Então ela demora um ano, fala só as primeiras palavras, algumas palavrinhas mais simples, ainda erra muitas estruturas e depois ela continua aprendendo. Uma criança de 4 ou 5 anos comete muitos erros. Então a criança, quando ela está aprendendo o idioma, ela aprende desse jeito. Se ela for aprender na escola, ela aprende da mesma maneira, repetição e imersão. O professor vai ficar trazendo imersão ali para ela, sem explicar por que ela está fazendo aquilo, ela vai aprendendo e ainda assim ela demora. Eu comecei a aprender inglês com 11 anos. E eu demorei até os meus 17, 16 anos para entender realmente o que eu tinha que fazer e me dedicar da maneira correta, ok? Então, qual é a vantagem de você aprender como adulto? Quando você entende o padrão, você vê a lógica, você conecta com as informações que você já sabe, você não precisa esperar igual uma criança um tempão para começar a falar, ou então começar já falando muito errado. Você vai errar, eu espero que você erre ao aprender inglês, porque se você não errar, você pode substituir o meu lugar aqui como professor, mas você consegue controlar esses erros, você consegue reduzir o tempo que você vai errar, você erra por menos tempo, você se concentra em realmente aplicar o inglês no seu dia a dia de maneira mais rápida. Então é isso que vocês têm que entender. Então, primeiro bloco, eu quero que vocês tenham isso em mente. Como adultos, a gente tem um superpoder, porque a gente pode ver lógica, a gente pode entender padrões e a gente pode aplicar aquilo ali conectando com as informações que a gente já sabe. Então, entendam que você vai ter que começar a entender que você vai precisar fazer suas próprias conexões. Os professores dão o caminho e você começa a fazer suas conexões. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu destaco aqui para a gente se preparar para essa semana são os grandes erros que alguns alunos cometem. Primeiro, e eu sei que vai parecer loucura, mas traduzir palavra por palavra. Por que que eu digo que isso é um erro? Porque, no geral, quando você aprende um idioma, você não precisa traduzir as palavras, principalmente porque uma palavra pode ter diversos significados. Se você aprender apenas uma tradução e não entender o sentido das frases, o contexto em que ela é utilizada, nada disso acontece. Um exemplo no português é a palavra manga. Nós temos a manga da camisa, mas ao mesmo tempo nós temos a manga fruta. Imagine que um gringo aprenda manga como a manga da camisa. E alguém chega falando, e aí, você já comeu manga aqui no Brasil? Essa frase não faria sentido nenhum. E ele precisaria aprender um novo significado, uma outra tradução. Isso demoraria, porque quando ele ouvisse aquela palavra, ele ia ter que pegar e dividir, olhar duas traduções, o cérebro ia ficar confuso. Então, quando a gente traduz palavra por palavra, isso pode acabar trazendo um atraso. Significa que você nunca vai traduzir? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aprender apenas por tradução é um erro que faz com que o seu inglês fique mais lento, mais devagar, que você trave mais na hora de falar. Se você entende estruturas e começa a absorver vocabulários por meio de imagens, contextos, séries, tudo fica mais fácil, ok? Segundo erro, muitos tentam aprender um vocabulário e começam a tentar falar, só que eles não aprendem a estrutura do inglês. Então tenta falar sem estrutura, ok? Trying to speak without structure is a big, big, big mistake. Porque se você não tem estrutura, você pode falar coisas totalmente aleatórias e que não vão fazer sentido para o nativo do idioma. Às vezes faz sentido para a gente que é brasileiro que você está tentando falar, mas para o nativo não vai falar, não vai funcionar. E o outro erro é achar que inglês é apenas vocabulário. Significa, às vezes você vai pensar que você vai pegar uma lista de 500 palavras, vai estudar aquela lista e vai estar falando inglês. Isso não funciona assim, você precisa de um conjunto. E aí eu coloquei até essa frase. Knowing 500 words but not forming a sentence, freezing when trying to speak. Isso é o que acontece. Quando você apenas conhece 500 palavras, por exemplo, você sabe 500 palavras em inglês, mas você não consegue formar palavras, formar frases, você vai travar. Então, vocabulary without structure is noise. Vocabulário sem uma estrutura é apenas barulho no seu cérebro, ok? Que nem o barulho que está aqui na orla aqui, mas eu espero que vocês não estejam escutando, ok?
Peguem lá o cafezinho de vocês, o meu já acabou, mas vai dar pra gente chinelar aqui mais um pouquinho. Então, bora lá. Esse é o bloco 2. Não cometam esses erros. Com o tempo, à medida que a gente for estudando cada dia, eu vou trazer mais erros que a gente tem que evitar, ok? Como que a gente pode corrigi-los, mas vai ser bem tranquilo da gente corrigir esses aqui se vocês seguirem o que eu vou passar nessa primeira semana já. Terceiro bloco, The Mini English Blueprint, ou seja, uma estrutura simples, agora eu esqueci a palavra em português, but the simple engine behind English. Engine seria engrenagens, ok? As simples engrenagens por trás do inglês. Sometimes, isso que significa não traduzir palavras, vocês viram? Essa palavra veio para minha cabeça em inglês, eu imaginei as pequenas engrenagens, mas eu não consegui lembrar da palavra em português. Isso acontece direto quando você aprende por imersão. Você entende o que está sendo falado, mas não necessariamente você vai ter uma tradução na sua cabeça imediata para um outro idioma, que é muito legal, ok? Então, ó, English sentence follow a stable order. Por que eu estou trazendo esse blueprint aqui? Esse mapinha, esse guia aqui? Porque as frases no inglês realmente seguem uma ordem estável. Então, professor, mas muda muito, tem muitas conectivas, tem muitas palavras diferentes. A gente vai entender o que isso significa, tá? Mas, no geral, o inglês segue essa ideia principal aqui, this core idea. Sempre você vai ter um sujeito, e o que vai indicar que é um sujeito? É simplesmente uma pessoa, um objeto que vai estar ali na sua frase. Você vai ter um verbo. Mas um verbo, o que é um verbo? Não sei o que. Eu sei que às vezes a gente buga no português, mas o verbo é simplesmente uma action que está acontecendo ali. Então você sempre vai ter uma pessoa, um objeto, uma ação, e o complemento vai ser complemento. Você vai ter algo que vai complementar aquela frase ali. Então, essa é a estrutura do inglês. Então, você precisa colocar isso aqui na sua cabeça, ok? Então, isso aqui que você tem que ter em mente. Então, a gente sempre vai ter essa estrutura no inglês. E vocês podem perguntar para qualquer aluno meu, eu sempre destaco isso. Por quê? Lembra do que eu falei que inglês sem estrutura é apenas barulho? Isso aqui é a primeira estrutura que você tem que saber. Se você entende essa estrutura, você não trava mais. Por que você vai travar se você só tem que pensar numa pessoa, numa ação e num complemento? E aqui eu tenho alguns exemplos. Inteligência artificial nos ajudando a criar algumas imagens aqui legaisinhas pra gente, né? Mas o que acontece? A gente tem aqui a mesma estrutura e eu vou mostrar para vocês. Olha só. My name é um objeto, que é meu nome. Então eu tenho um subject. E o meu nome, ele pratica uma ação. Qual ação? A ação de ser algo. O meu nome é o quê? Qual é a ação de ser que ele está tendo? O meu nome is Luiz. Então vocês conseguiram observar que essa estrutura está presente aqui? My name seria o sujeito, que aí é um objeto no caso, que é meu nome. Qual é a ação que o meu nome está tendo? A ação de ser. Então my name is. Qual é o complemento? O meu nome é o quê? Meu nome é Luiz. Então eu tenho name, que é subject, eu tenho um verb, eu tenho um complement. Será que isso se repete nas outras frases? Com certeza, ó. Eu tenho I am a teacher, ok? Ficou faltando o A aqui, culpa do Gemini, ok? Ou do meu prompt que não foi tão bom, mas tudo bem. Então, quem é o subject? Nesse caso é uma pessoa, que sou eu. Então, qual é a ação? Qual é o verbo? Am. Qual é a ação do am? É a mesma ação do is, que é ser. Então, o que eu sou? Qual é a ação de ser que eu estou demonstrando aqui? Ser professor. Então, eu sou o professor. Então, a gente continua com essa estrutura. Aí, agora que a gente entende a estrutura, faz sentido eu adquirir vocabulário. Porque eu não preciso ficar demorando muito tempo para começar a falar. Eu já sei que eu preciso entender pessoas, ações e complementos. Então, eu posso aprender sobre 5 pessoas, né, aprender os pronomes, posso aprender 5 verbos diferentes e posso criar complementos para esses verbos. E a gente vai ver mais exemplos. Olha só. Aqui, usando a mesma pessoa, que é o eu mesmo. I. Qual é a ação? A ação de ser novamente. Só que eu crio um outro complemento. Qual é essa ação de ser? É de ser o quê? Qual é a ideia que eu posso adicionar? Ser do Brasil. Criei um complemento. Sujeito, verbo, complemento. Person, action e complement. Então, essa estrutura, ela é a base. Ela é muito estável. Professor, mas tem a negativa, tem a question. True story, ok? Verdade, história verdadeira. Só que essas estruturas a gente vai entender como que a gente forma elas. No geral, o inglês ele mantém esse core aqui. Eu sempre vou ter uma pessoa fazendo uma ação e tendo um complemento. Essa ação pode ser uma negativa, essa ação posso estar perguntando se essa ação acontece e eu posso estar afirmando que é o geral, ok?
Então isso acontece. Ah, mas aqui você só está usando o verbo to be. Funciona para os outros verbos? Com certeza. Olha aqui, ó. Olha só o que eu criei aqui, ó. Novamente, I. E o que a gente tem aqui? Uma ação. Qual é a ação? Workout, que é malhar. E eu criei um complemento duplo aqui, tá? I work out in the afternoon. Ok? Olha que legal. Ou I work out at the gym. Ou os dois. I work out in the afternoon at the gym. Ok? Então, fica aqui essa estrutura para vocês. Então, é a mesma estrutura. Uma pessoa, I, subject. Um verbo que é workout, nesse caso, que é malhar. Então, a gente tem uma ação. E aqui a gente tem um complemento, que eu coloquei dois complementos, porque eu queria falar o período e o local. Então, tá aqui. A estrutura não muda. Vocês têm que colocar isso na cabeça para que as próximas aulas fluam bem. Aqui, consegue identificar a pessoa? Quem é a pessoa aqui? Very good. A gente adora aventureiro aqui. I. E aí a gente tem novamente uma ação. Qual é a ação que eu estou tendo nessa imagem aqui? Ó, online class, tem meus alunos aqui. Então, I teach, que é ensinar. Qual é o complemento agora? O que eu ensino? I teach English. E um detalhe a mais, não é presencial, é online, ok? Agora. Então, I teach English online. Olha a estrutura. Não mudou, a gente criou 5 frases em inglês aqui, galera. Com uma estrutura só, e você pode criar infinitas frases desde que você aprenda, agora sim, o vocabulário. Então, tendo o vocabulário e seguindo isso aqui, suas frases vão deixar de não fazer sentido. Com o tempo, você vai parar de travar, porque isso requer prática. Você vai ter que criar várias frases para tornar comum, para ficar automático, ok? Deixa eu até falar isso aqui para vocês de novo. Vocês vão precisar, vocês entenderam a estrutura. Vamos criar 1 milhão de frases aí. Então, por exemplo, você vai criar frases sobre você e a gente vai ter essas atividades amanhã para você já. Então, você vai criar 50 frases sobre você mesmo. Então, eu crio 50 frases sobre mim. Maravilha, criei as 50 frases. O que eu faço agora? Simples. Começo a mudar o complemento. Crio 2 complementos para cada uma das 50 frases que eu criei. Bum, 100 frases que você está falando em inglês. Isso porque você só está sabendo I e 50 verbos. Digamos que você saiba 5 pessoas, aí você só precisa saber de 10 verbos, porque eu crio 10 verbos para I, 10 verbos para you, 10 verbos para she, 10 verbos para he, 10 verbos para he, it, e depois eu crio complementos alternativos aqui. Observaram? Esse é o inglês, essa é a ideia. Voltando aqui para vocês. Então aqui é como a gente cria frases, essa aqui é a estrutura do inglês, a gente vai se aprofundar nessa estrutura, entender como fazer a negativa, como fazer a afirmativa. Deixa eu beber uma aguinha aqui, né, pra gente não morrer de sede. Pega uma aguinha lá também, dá uma pausa no vídeo, é importante, drink water, ok? Então, bora lá, esse vídeo vai ser diretão, velho. Guys, só chinela aí. Concentra aí, estão anotando, depois eu vou ver o que eu consigo disponibilizar para vocês aqui. Agora, isso aqui eu gostei, tá? Isso aqui é uma parte da aula do bloco 4 que é muito interessante. Meaning words versus structure words. Isso aqui eu usei o GPT para me ajudar a estruturar de uma maneira que ficasse mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, para ficar mais fácil, a gente pode dividir as palavras em inglês em 2 características. Palavras que trazem um significado principal para as frases, que são the meaning words, e as palavras que vão te ajudar a estruturar melhor essa frase. O que isso significa? Falar inglês é como se você estivesse construindo uma casa. You're building a house. So English is like building a house. Então, em inglês vai ser como se você tivesse como construir uma casa. As meaning words, deixa eu até pegar aqui o ponteiro para marcar. As meaning words vão ser como se fossem as estruturas principais da casa. As walls, os floors e o roof. They are what makes the house exist. Eles são o que faz a casa existir. Então, por exemplo, a gente tem essa casa aqui, você sabe que é uma casa, mas ela está sem janelas, ela está sem porta, mas você sabe que é uma casa, ela já traz uma estrutura para essa casa, ok? Então, isso aqui são as meaning words, as palavras principais. O que faz elas serem as palavras principais, né? Elas indicam exatamente o mais importante, elas indicam quem você está falando, elas indicam o que essa pessoa faz, e elas indicam o que, aonde, com quem, what, where, who, with. Então, o complemento, que é a estrutura que a gente viu. Se eu só usar essas estruturas sem nenhuma palavra estrutural, eu ainda consigo
ter uma estrutura que faz sentido. Então, por exemplo, I work in an office. Digamos que eu tirasse o in and an. I work office. A pessoa que está me escutando, mesmo que eu estou falando, é tipo como se eu estivesse em português falando, eu trabalhar escritório. Você entende o que eu estou dizendo? Então, essas palavras são as principais. Por exemplo, she studies English. Olha que legal, essa daqui é uma frase em inglês que eu nem preciso de palavras estruturais para melhorar a estrutura. Eu só preciso das palavras de significado, as principais. Entendeu? Lembrando, eu nem sei se essa nomenclatura existe no inglês, nas gramáticas, tá? Coloquei aqui para ficar mais fácil da gente entender. Aqui, ó, they live in Brazil. Se eu tirasse o in, eu posso continuar funcionando, ó. They live Brazil. Então eles moram Brasil, é como se eu estivesse falando assim. Você entende sem essas palavrinhas aqui, preposições, artigos, você entende. Mas ela fica uma frase incompleta, como uma casa. Você sabe que é uma casa, mas sem portas, janelas, é uma casa incompleta. Agora, se eu tiro as paredes, o chão, o teto, não faz sentido. Imagina que eu tiro o work daqui. Então fala I in an office. Pode significar várias coisas. Por exemplo, aqui, se eu só tiver as portas e as janelas, eu poderia estar construindo um prédio diferente, eu poderia estar construindo apenas um curral, eu poderia estar construindo uma casinha de brinquedo. Não tenho essa estrutura, eu não sei o que vai ser construído aqui se eu só tenho portas e janelas jogadas no chão. Então, se eu falasse só o I in an office, não faria sentido. Se eu só falasse she English, também não faria sentido. Se eu falasse só they live e o complemento they live aonde? Entenderam o que está querendo dizer? Por isso a importância de você primeiro colocar as palavras de significado aqui, ok? Espero que não esteja atrapalhando esse som, agora aumentou muito. But, ok, guys. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Essas outras palavras, elas ajudam realmente, tá? Não estou dizendo que elas não devem ser utilizadas, elas ajudam. Olha como é que tá bonitinha aqui a casa agora. Agora a casa tem janelas, tem portas, eu tô aqui até dando um tchauzinho. O que são essas palavras? Elas não mudam o que é uma casa, mas elas tornam a casa mais usável, mais organizada e mais funcional. Então a gente tem por aqui, ó, elas ajudam a manter uma ordem melhor, elas ajudam a mostrar que é uma pergunta, elas ajudam a mostrar que é uma negativa, elas ajudam a conectar ideias, que aí vão ser frases, aqui as palavras como a gente viu, preposições e também palavras como verbos auxiliares, do, does, don't, doesn't, am, is, are, em alguns sentidos eles vão ser também utilizados como auxiliares, e palavras conectivas, and, but, because, eles criam uma ordem melhor para criar as frases. Consigo construir uma casa e morar nela desse jeito? Consigo, mas não fica tão legal. Então a gente usa as palavras estruturais como portas, janelas, ok, and beams, para tornar mais fácil de você entender o que é a casa. Ok? Agora, basicamente, isso aqui é a primeira aula do Bootcamp, para vocês entenderem tudo direitinho. Então, lembra só para resumir, a gente tem que aprender como adultos. Então, entender padrões, entender a lógica e conectar as informações com o que a gente já sabe. Isso facilita. Quais são os erros que a gente tem que evitar? Ficar tentando traduzir palavrinha por palavrinha na frase. Vamos começar a entender a estrutura, entender a lógica. E, depois que a gente entende a estrutura, a gente coloca vocabulário. Porque se a gente só entende a estrutura, mas não tem vocabulário, a gente não cria frase. Se a gente só tem vocabulário e não entende a estrutura, a gente só tem barulho. A gente não vai ter sentido nas nossas frases. A gente já entendeu o que vocês têm que ter em mente sobre a estrutura, que é person, action e complement. E aqui estão alguns exemplos de frases que a gente pode criar com isso, ok? E aqui a gente teve essa analogiazinha, né? Sobre a casa e as palavras principais e as conectivos. Então não precisam se preocupar tanto com conectivos antes de vocês entenderem, antes de vocês construírem a casa. Então o que a gente vai ver nesse bootcamp? Tive que substituir algumas palavrinhas aqui, vocês vão ver que tem algumas coisas bugadas, o prompt que eu criei não deu muito certo. Mas basicamente nessa primeira semana, a gente vai ver como que o inglês funciona, a gente vai entender melhor essa estrutura junto com o verbo to be na próxima aula já. A gente vai ver como passar informações pessoais, como falar da nossa rotina. E dentro da nossa rotina a gente vai usar o simple present. Então a gente vai aprender a falar coisas que a gente faz, o que a gente não faz, perguntar para os outros o que eles fazem, ok? Então, quais são os objetivos principais? Como eu falei isso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso 100%.
Aqui eu vou te ajudar também dando umas dicas de como que você já começa a falar sem ter tanto medo. Na próxima semana, guys, que a gente vai ter aulas também todos os dias, a gente vai concentrar no passado e no futuro. Lembrando que isso aqui é um bootcamp, é para eu explicar para vocês como funciona e vocês vão aplicar. Então não adianta de nada se vocês não aplicarem, ok? Então, pelo amor de Deus, aplica isso aqui tudo. Ó, se quiserem tirar um print aqui, isso aqui vai ser o que a gente vai estudar, ok? Então, ó, a gente vai aprender passado simples, passado do to be, passado de verbos mais regulares mais comuns e dos irregulares mais comuns. Vamos ver o que que eu uso dos time expressions, que aí vão ser as estruturas extras, né? Vamos ver sobre o futuro, com going to, com will, vamos falar de planos, objetivos, decisões momentâneas, ideias do futuro. Então, a gente vai ver tudo isso. E na semana 3, a gente vai ter uma revisão de todos esses tempos verbais. Então eu vou trazer mais lógica para que vocês apliquem, e dentro de cada uma dessas semanas a gente vai ter uma lista de vocabulários para vocês aprenderem a estrutura e aplicarem dentro dos vocabulários. Então eu gostei dessa frase aqui, ó. If you commit to these 3 weeks, you won't just learn English, you will finally understand it. Então você vai deixar de ficar estudando só o inglês, vai entender o que que o inglês significa. Ok, guys? Então é isso aí. Muito barulho começando aqui agora. Que bom que deu pra gente terminar essa aula. Então espero que vocês tenham gostado. Essa aula realmente foi focada em ajudar todo mundo a entender o que vocês têm que ter em mente. Então, hoje foi mais sobre entender o idioma, entender o que vocês têm que fazer para aprender o inglês e não só falar. Amanhã a gente já começa a construir a sua identidade com o inglês. O que você vai ter que fazer vai ser um passo a passo, de maneira mais simples, e você vai observar como o inglês ele é mais simples do que a gente pensa. E falar inglês é muito mais fácil do que as pessoas pensam, ok? Então eu quero que vocês comecem a entender que essas aulas, elas não vão ser apenas sobre grammar, vocabulary e aquele estilo de aula repeat after me, repete comigo. Não, não vai ser só isso, tá? A gente pode até ter algumas atividades assim. Mas essas aulas que a gente vai ter vão ser um reset na maneira como você vê o inglês. Porque se não funcionou até agora, tem alguma coisa que você tem que consertar. E você entender a estrutura do inglês, a lógica por trás do inglês, pode te ajudar a fazer esse reset, te dar controle com relação ao inglês. Então, se prepara. Entra nesse momento, separa já um horário aí na sua agenda, coloca toda segunda-feira, todos os dias, nas 7 horas da noite, eu vou sentar e assistir a aula. Eu vou tentar liberar a aula de manhã, se eu não conseguir vai ser meio-dia, e se eu não conseguir vai ser de noite, mas todos os dias a gente vai ter uma aula aí para vocês. Então tentem colocar uma estrutura, ok? Quando que vocês vão fazer isso? Senão, esse plano de aprender inglês vai ficar só no papel de novo, ok? Então, muito bom estar aqui com vocês, and see you guys in the next class.